Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 67, e onde diz que Jesus vira para as pessoas ali, na verdade para os seus discípulos, os 12 que estavam ali com ele naquela situação, e pergunta para eles se eles não queriam abandonar a Jesus também. O próprio Jesus pergunta se eles não queriam o abandonar. Para a gente entender um pouco melhor esse contexto, a gente precisa voltar lá no início do capítulo 6, que começa com um grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus se encontrava ali com uma grande multidão que já estava o seguindo fazia alguns dias, e aquela multidão estava faminta, e Jesus, compadecido daquelas pessoas, ele executa ali o milagre que você conhece muito bem da multiplicação dos pães e dos peixes, mesmo sabendo que aquilo seria obviamente impossível, mas Jesus acaba cometendo aquele milagre, e as pessoas ficam ali maravilhadas, e elas queriam até levar Jesus para o tornar rei de uma vez. E Jesus, sabendo muito bem disso, ele se afasta daquelas pessoas ali e se retira para o monte para orar. Aqueles discípulos que estavam ali com ele tiveram total confiança e acreditavam que ele poderia fazer aquele milagre da multiplicação, e de fato ele fez. Mais tarde, depois de Jesus se retirar para orar, os discípulos entraram na sua embarcação e eles resolveram atravessar para o outro lado do lago. E chegando no outro lado, na verdade, no caminho para chegar ao outro lado, uma grande tempestade aconteceu. E Jesus sai do monte onde ele estava e vem caminhando sobre as águas para encontrar com os discípulos. Os discípulos ficam totalmente assustados, porque eles achavam que poderia ser um fantasma, alguma coisa do tipo. Jesus fala para eles que não, era ele mesmo, e em determinado momento Pedro pede para que, se realmente fosse Jesus, para que ele pudesse ir ter com ele também. Então Pedro ali, cheio de confiança em Jesus, ele desce do barco, ele também começa a caminhar sobre as águas, e nós vemos aqui o segundo milagre de Jesus. Tanto ele caminhando sobre as águas, mas também ele permitindo que Pedro pudesse caminhar. E aqui eu destaco novamente a confiança, especialmente de Pedro, de sair da embarcação e passar por cima das águas, indo totalmente contra a lei da física, E depois de chegar perto de Jesus, ele começa a meio que duvidar daquilo que ele estava fazendo. Então ele começa a afundar, e então Jesus pergunta para ele: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então eles entram no barco de novo e seguem o seu destino. Chegando do outro lado, as pessoas que estavam, na verdade, do lado anterior, onde foi executado o milagre da multiplicação dos peixes, aquelas pessoas começam a procurar Jesus no dia seguinte e não acham ele. Então essas pessoas vão atrás de Jesus, porque elas sabiam que ele tinha atravessado, porque o barco dos discípulos também não estava lá, então eles deduziram que com certeza eles estariam do outro lado. E chegando lá, aquelas mesmas pessoas que tinham participado do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aquelas pessoas vão atrás de Jesus, e Jesus já sabia o porquê, na verdade o real motivo daquelas pessoas estarem atrás dele. E elas não estavam atrás dele pelo que ele era, mas sim pelo que ele poderia conceder àquelas pessoas, que era milagre, que era comida. Eles não procuravam Jesus pelo real motivo. E foi exatamente por causa disso que Jesus começou a exortar essas pessoas. Jesus começou a falar palavras duras para essas pessoas, e essas pessoas não conseguiam suportar, e elas falavam umas para as outras: quem pode ouvir essas palavras? E elas começaram a questionar Jesus, e falando com ele: por acaso esse não é o filho de José? Esse não é Jesus, o carpinteiro? Colocaram Jesus como se fosse uma pessoa comum, enquanto Jesus falava para todos eles que ele era Deus, que ele era o pão da vida, que ele era a água da vida. Ele colocava todos os atributos divinos sobre ele mesmo. Só que aquelas pessoas não entenderam isso. Aquelas pessoas não entenderam aquela exortação, e aquelas pessoas não quiseram confiar em Jesus, e são as mesmas pessoas que participaram do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquelas pessoas que no dia anterior degustaram ali dos pães multiplicados por Jesus, em outro momento na exortação de Jesus, elas não quiseram confiar nele e o abandonaram. E muitas dessas pessoas eram discípulos de Jesus, não dos 12, mas discípulos que já vinham seguindo Jesus há muito tempo, que já haviam passado alguns ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim, os 12 discípulos de Jesus que sempre estavam com ele, eles permaneceram lá. E a gente chega no verso 67 do capítulo 6 de João, em que Jesus faz essa pergunta: e vocês também não querem me abandonar? E no verso 68, Pedro, inspirado pelo nosso Deus, Espírito Santo, ele dá uma resposta que eu creio que foi divina. Uma resposta que Pedro dá para Jesus, fala para ele: mestre, para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Porque só tu tens a palavra de vida eterna, só tu tens a salvação. Em outras palavras, Pedro estava dizendo de uma maneira bem clara que ele não tinha outro lugar para onde ir senão para perto de Jesus. E a proposta que Jesus faz para mim e para você também neste momento é que nós devemos estar sempre próximos a Jesus. Não existe outro lugar em que nós possamos estar senão na presença de Jesus.
A confiança que Pedro teve tanto nessa resposta, quanto no ato de andar sobre as águas, quanto no ato de estar no meio dos discípulos, acreditando que Jesus poderia providenciar o milagre na multiplicação dos pães e dos peixes, essa confiança, ela tem que ser uma inspiração para mim e para você também. Nós precisamos confiar em Deus, confiar em Jesus, no Espírito Santo, saber e entender que Ele tem o resultado, a resposta, a chave para todo o erro que nós cometemos, e Ele nos consola, Ele nos conforta. Jesus está falando com você hoje que Ele quer ser, e na verdade Ele é o dono da sua vida. Basta você entender, entregar a sua vida a Ele e aceitar essa proposta. Na verdade, aceitar o sacrifício que Ele fez por mim e por você naquela cruz. Esse é o recado que eu tenho para você, que Jesus possa te abençoar. Até mais.